Fala galera, seja muito bem-vindo ao Front Beginners. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge. E é claro, se você não me conhece é porque você não é um inscrito desse canal. Então antes de mais nada, se inscreva no canal, fortalece, ajuda a gente a crescer e aprenda muito sobre front-end aqui comigo. Eu sei que muitos de vocês estão desesperados porque a gente tava aí no projeto de 100 dias e eu acabei dando uma sumida, mas não deu F. Vamos continuar com o projeto 100 dias. Teve algumas coisas que mudaram aqui na minha dinâmica, do meu dia a dia, no meu trabalho, aconteceu várias alterações. Ficou um pouquinho mais difícil para mim gravar os vídeos, eu também estava bem cansado, porque eu já tinha gravado 26, 27 aulas todos os dias, estava numa rotina insana. Mas a gente vai continuar, então pode ser que eu pule um dia, pule dois, grave 3 na semana, não sei como vai ser, vou continuar fazendo 100 dias pra gente terminar. Mas mais importante de tudo, pessoal, não deixe de estudar, revisar o conteúdo, tá vindo sempre no canal, compartilhando com a galera aí que quer aprender, com seus amigos, pessoal da faculdade, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, beleza? E hoje a gente vai criar um projeto aqui básico, mas muito legal, que vamos utilizar alguns conceitos que a gente já trabalhou nas aulas passadas. E vale a pena vocês assistirem essa aula para vocês verem como é que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Como a gente pensa as coisas que a gente vai construir. Acho que isso é bem importante. E é bem legal porque esse é um projeto de um site que eu vou mostrar para vocês, que é o Front-End Mentor, onde a gente consegue pegar vários desafios para fazer, tá bom? Vamos lá para nossa aula. Pessoal, não sei se vocês conhecem esse site, o Front-End Mentor, mas ele é bem legal, tá? Ele traz bastantes desafios aqui de front-end. Esse aqui é um desafio de nível 1, newbie, né? Então é um desafio fácil aí que a gente vai fazer hoje. E vocês podem utilizar o que vocês quiserem aqui. Pode usar framework, pode usar algumas bibliotecas, não tem problema. O que a gente vai construir hoje é basicamente um card, né? Que ele tem dois steps, então ele tem dois passos aqui. Você vai dar uma nota para o serviço, né? E aí depois aqui você tem algumas situações de hover, né? Quando o botão está com hover ou quando o botão está em foco, e depois aqui você tem uma paginazinha onde ele diz, ó, você selecionou 4 de 5, e aí ele agradece aqui por você ter respondido, tem uma imagem e tudo mais. É algo bem simples de se fazer, acho que vocês aí já sabem como fazer também, eu espero que vocês saibam como fazer, então se vocês já sabem, tentem fazer antes, senão a gente vai conseguir fazer aqui junto. Você pode ver que eles têm algumas imagens, né, como essa estrelinha aqui, também tem aqui essa outra imagem. Isso aqui, pessoal, se vocês entrarem, eu vou deixar o link para vocês na descrição, vocês conseguem iniciar esse projeto, e quando você inicia o projeto, você consegue baixar um arquivo, vai baixar um zip ali, onde ele te dá essas imagens para você usar dentro do seu projeto, tá bom? Então vamos lá construir aqui, vou mostrar para vocês o que eu já tenho feito. Então hoje eu tenho aqui só Front Beginners, eu iniciei um projeto em React, então a gente está fazendo aqui ele em React, diminuir aqui um pouquinho para vocês verem. E o que eu fiz, pessoal? Dentro de app CSS, ó, não tem nada. Eu apaguei todo o CSS que tinha, então, inclusive, eu posso deletar isso aqui, que a gente, a princípio, aqui não precisa utilizar ele nesse momento. Aqui dentro do app só tem uma class, uma div, escrito Front Beginners. Dentro do index, dentro do main CSS normal, né? E dentro do index CSS eu apaguei também todo o nosso CSS e coloquei esse CSS aqui. Mantive o font family, que é o que já estava lá, e criei algumas outras coisinhas aqui, um background, um color, um height, e display flex, align item center e justify center, content center, só para o nosso front beginners ficar aqui no meio para a gente começar a construir de fato o que a gente quer. Primeira coisa de tudo aqui que a gente pode fazer é criar uma pasta components. E como esse desafio, pessoal, vocês viram que ele é de nível newbie, eu não vou me aprofundar em fazer algo assim muito profissional também. Vamos fazer um entregável, tá? Primeira coisa, a gente faz um entregável. Depois a gente pode vir e fazer um refactor dele, e isso pode até ser feito numa próxima aula, tá bom? Então vamos fazer aqui uma coisa mais simples mesmo, depois a gente pode refatorar esse componente numa próxima aula. Vou criar aqui rating, card, pode ser. E um detalhe, pessoal, esse projeto aqui a gente está usando TypeScript, tá? Então eu iniciei ele usando TypeScript. Show de bola. Vou criar aqui um componente. Rating card, certo? Isso aqui a gente não precisa. Esse componente, vou jogar ele aqui dentro, no lugar dessa nossa div aqui. Opa! Para ele já aparecer ali para a gente, né? Vamos importar ele. Por enquanto, a gente não vai precisar disso aqui, né? Ok. O meu que a gente tem aqui, rating card funcionando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu posso até, acho que abrir essa imagem aqui para deixar maior, ó. A gente precisa criar um card aqui em volta, né? Algo que vai ser uma div mesmo, pode ser. E tem uma coisa bem legal que vocês conseguem fazer aqui, ó. Por exemplo, truquezinhos para vocês, ó.
Vocês conseguem agora, pessoal, ó, pegar a cor das coisas aqui, ó, que a gente quer. Então, por exemplo, a gente já sabe que o fundo vai ser essa cor aqui. Né? E aí a gente consegue dentro do nosso Rating Card aqui, vocês podem utilizar se vocês quiserem Style Components, mas eu vou usar aqui CSS Módulo mesmo. Rating Card Módulo CSS. Beleza? Então, aqui a gente passa dentro dessa div aqui, styles.card, pode ser. E aí aqui a gente cria background color. Vamos importar esse daqui. Import styles from rating. Módulo.css. Beleza? E aqui não é style, né? É class name. Legal, vamos ver se a gente já tem aqui. A gente não vai ter nada porque a gente ainda não tem. Ah, já tem sim, ó. Tá aqui a nossa bordinha, né? Achei que não tivesse, mas já tem sim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do nosso rating card é colocar os textos que a gente precisa, né? A gente precisa primeiro aqui, a gente tem uma image. Então, aqui a gente vai ter. Vou colocar primeiro um H1, que é o nosso How did we do? Depois aqui a gente vai ter um parágrafo. E aqui, pessoal, eu vou digitar, mas vou cortar isso para vocês não precisarem ficar digitando comigo, né? Beleza, terminei o nosso textinho. E a gente tem aqui alguns botões, né? Então, vou fazer aqui, botão. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? E ainda a gente tem um botão de submit. Então, vou colocar ele aqui também. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Beleza, a gente já tem aqui mais ou menos como vai funcionar o nosso card, né? Agora a gente precisa fazer algumas coisas aqui de tamanho dele e tudo mais. Deixa eu abrir aqui, pessoal, ó. Como a gente não tem o Figma aqui, nesse pacotezinho que a gente baixa, ele também traz pra gente a imagem. Eu vou abrir ela aqui. Pronto, eu abri ela aqui agora, e agora a gente consegue ter ela um pouquinho melhor aqui pra gente saber mais ou menos o tamanho das coisas, né? Então a gente tem aqui mais ou menos 378 pixels por... A gente pode fazer por 380, ó, por 370, né? Então, voltando aqui no nosso card, olha só, a gente pode fazer aqui um height. Pode fazer isso aqui fixo mesmo nesse primeiro momento. Então, 380 pixels. E o widget a gente não... na verdade, esse aqui vai ser widget, né? E o height a gente faz conforme as coisas forem crescendo aqui. Ficou bem grande porque eu estou usando porcentagem, né? Então, eu vou deixar um pouco menor para ficar melhor para a gente ver aqui. E aqui eu errei uma palavra, uma letra. How did we do? E aqui agora só faltou a gente colocar a nossa image, né? Então, vamos lá, colocar ela aqui. Opa, eu escrevi errado aqui, ó, por isso está dando esses erros todos. Eu coloquei dentro da pasta public aqui, pessoal, ó, icon star svg, que a gente consegue acessar direto. Icon star.svg. E aí a gente pode colocar aqui um alternativo de estrela. Ok? Olha lá, já temos aqui a nossa estrelinha, beleza? O que tá faltando aqui agora, né, pessoal? A gente não tem... Tá tudo grudado. Se a gente poder olhar aqui, ó, ele tem um espaçamento, né? Até aqui fica melhor pra gente ver, ó. Tem aqui um padding de mais ou menos 24 pixels. E aqui tem um pouquinho mais, ó. 30 provavelmente, né? Então ele tem... É como se fosse 2 rem e 2 rem e meio. Então a gente pode fazer isso também aqui dentro do nosso rating card. Colocar um padding. E aplicar um padding de 2 rem para baixo para cima e 2,5 para a esquerda e para a direita, tá? Voltando aqui, ó, a gente já tem mais ou menos ali o que a gente espera, né? A gente precisa de uma borda, né? Porque ele tem um border radius aqui, não faço a menor ideia de quanto. A gente pode colocar aqui uns 10 pixels e ver como que fica. Foi pouco, né? Então talvez 20. Acho que é mais ou menos isso.
Tá um pouquinho diferente aqui, pessoal, o nosso tá mais comprido por conta do nosso zoom, né? Então, se a gente pegar aqui e voltar para o zoom original, ó, ele fica ali, ainda assim ficou bem comprido, né? Porque o texto aqui talvez a gente pode depois mexer, modificar algumas coisas e também podemos encurtar isso aqui para uns 300 pixels. Se bem que a gente está se baseando aqui nesse aqui, né? Ele tem 370 mesmo. Mas aqui, ó, ficou um pouquinho mais parecido com 300 pixels, tá? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, então, pessoal? Vamos continuar fazendo nosso CSS. Você pode ver que ele tem aqui, ó, essa bolinha no fundo, né? Uma sombrinha aqui no fundo. E a gente precisa fazer isso para nossa estrela. Então, aqui dentro do nosso rating card, eu vou pegar para nossa estrela e passar para o nosso image aqui. E passar um class para ele também, um class name. Pode ser star, algo assim, né? E aí a gente vem aqui dentro do nosso rating card para começar a editar isso aqui também. A gente vai precisar de um background color, e a gente vai ter que descobrir qual que é a cor, então vamos pegar aqui rapidinho, daquele jeito que a gente tinha feito, ó. Inspector. Bem legal, né, pessoal, essa estratégia. Ele é um pouquinho mais claro. Legal. A gente vai ter também aqui um border radius de 100% e um padding de 10 pixels, talvez, vamos ver. Foi isso aqui. Olha lá, a gente já tem ali a bolinha. Ficou bem próximo, né, pessoal, da cor de fundo. Vou dar uma zoadinha na cor aqui só para ficar um pouquinho mais claro para a gente ver. Na verdade, aqui tá ficando mais escuro, né? Aqui assim, e salvar isso aqui. Aí, agora ficou. É só para destacar um pouco, porque como a gente já tá vendo aqui, né, pequeno, vocês aí já não vão conseguir nem ver a diferença de cor do que um para o outro aqui. Mas, só para a gente seguir mais ou menos o padrão, porque realmente ele é bem próximo ali do fundo, né? Talvez ficou até muito claro agora. Escurecer um pouco, né? Aí, acho que ficou legal, porque essa é a mesma cor que a gente vai usar aqui para os nossos botões também. Então, para não ficar também tão destacado assim. Beleza, agora a gente tem aqui o How we do this. A gente pode passar um class name para ele também, um title. E aqui eu acho que o font size está um pouco grande, né, na minha opinião. Então, a gente pode diminuir aqui. Sei lá, 14 pixels, vamos ver. Agora ficou muito pequeno, menor que o texto. Então, vamos colocar aqui um de 2 pixels. Eu acho que ainda está grande, mas é porque está mais ou menos, né? Talvez essa fonte não seja a fonte mais adequada, mas não tem problema, a gente não vai se importar com a fonte aqui. As letrinhas a gente vê que tem uma outra cor, né? Ó, a gente pode ver aqui que ela tem uma corzinha, um cinzinho. A gente pode pegar isso aqui já, colocar aqui também. Posso colocar aqui description, color. E a gente já pode colocar um font size aqui de 12 pixels, porque essa sim é pequena, né? A gente vem no nosso rating card e passa isso daqui, description, aqui para dentro. Vamos ver? Olha lá, legal, ficou bem bacana já. Agora vocês podem ver que ele até deu alguns espaçamentos aqui, né? Se a gente for pensar ali, ele tem uns espaçamentos, meio que foi dando de forma aleatória entre a imagem, entre o parágrafo, entre o nosso... Enfim, entre todos os elementos aqui, né, pessoal? O que a gente pode utilizar aqui, ó, é dentro do card, que é esse cara aqui, ó. A gente pode depois passar ele como um flex e utilizar meio que um padding fixo, né? Porque hoje aqui a gente está passar um gap, na verdade, né, entre as coisas. Hoje a gente não tem aqui, ó, a gente não resetou nossos paddings, né? Mas se a gente tiver aqui com eles resetados, quer ver? Vamos fazer aqui, ó, padding 0, margem 0, box sizing, border box. Beleza? Porque a gente normalmente quando vai fazer um projeto, reseta isso aqui, né? E olha só, quando a gente resetou, olha o que aconteceu. Você já viu que deu uma bagunçada aqui geral, né? Ele já ficou tudo espremido de novo, ficou meio zoado aqui algumas coisas. Então, o que a gente poderia fazer aqui para dar esse espaço e ter meio que um espaço padrão entre eles
É nessa div card transformar ela em flex, olha lá, display flex. A gente vai precisar aqui passar um flex direction, porque olha só o que aconteceu quando a gente fez só o display flex. Vou mostrar para vocês antes, ó. Ficou tudo do lado, tá vendo? Ficou feioso, né? Então a gente vai ter que passar aqui o flex direction column para voltar como era. Voltou como era, né? Porém, nossa imagem aqui tá ficando bem zoada, então a gente pode passar uma div em volta dela só para ela voltar a ser uma imagem normal, ok? E os nossos botões também ficaram todos desalinhados, né? Então a gente vai precisar passar aqui uma div também em volta dos nossos botões. A gente já ia precisar passar de qualquer forma, né? Para deixar eles um do lado do outro novamente. E agora a gente tem o submit aqui embaixo. Maravilha. Beleza? Agora o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Aí vocês que escolhem, né? Ó, vocês podem passar, por exemplo, um gap. Ele vai funcionar meio que como uma pilha isso daqui, né? De 1 rem, por exemplo. Ele vai passar um espaçamento de 1 rem para todos eles, ó. Ou pode ser até menos aqui, né? 0,75 rem. Salvei aqui, salvei. Ó, diminuiu um pouco, tá? Aí aqui tem algumas coisas, né? Você pode falar assim, ah, Jorge, mas olhando aqui, tipo, parece que o texto tá mais perto, não segue o mesmo padrão, né? Ó, se a gente olhar aqui, né, ó, parece que aqui tem um padding maior, tipo 24, de 2 rem. Aqui tem 12 só, então é 1 rem praticamente. Aqui volta meio que 20, 24. E aqui, então aqui na verdade o designer que fez isso aqui fez bem mal feito, né? Porque teoricamente as pessoas seguem um espaçamento meio que igual para as coisas, né? Ou que nem no texto aqui tudo bem ter um espaçamento diferente. Então é o que a gente vai seguir aqui, ó. Dentro do texto a gente vai ter um espaçamento menor. Esse cara aqui vai ser menor, mas esse aqui vai ser maior, tá? Só vou aumentar um pouco aqui porque a gente pode diminuir, na verdade, aqui para uns 28 pixels. Isso. E olha só, o que aconteceu aqui? O nosso espaçamento, né, ficou muito grande também, esse padding aqui da lateral, então eu vou diminuir um pouco. Não está muito legal do jeito que estava, não. Aí, acho que agora ficou melhor, né? Se vocês quiserem, por exemplo, aqui, diminuir o padding desses dois, aí vocês podem também passar uma div aqui, em volta desse parágrafo e desse título. Só fazendo isso, a gente já vai matar o padding, né, deles aqui. E aí, se vocês quiserem, você pode criar uma class name aqui, por exemplo, text, só text, tá bom? Não vamos ficar inventando a roda, né? E aí aqui a gente passa um text. E aí vocês podem fazer de duas maneiras. Ou você pode fazer display também, flex aqui e tudo mais, que daria um pouco de trabalho. Ou você pode pegar o H1, por exemplo, aqui dentro, ó, por exemplo, H1, e passar aqui um padding bottom de 0, sei lá, 5 rem, para ser diferente ali do outro, né? E agora a gente tem uma distância. Vocês quase não percebem, mas não é a mesma distância que tem entre o botão aqui e entre as outras coisas. Ele divide sempre por bloco, né, pessoal? Sempre que a gente aplica um gap, ele está dando 2 rem, um rem lá que a gente colocou, 0,75, nessas três coisas aqui e no botão, que é o botão de submit aqui, que está aqui embaixo, perdidinho. Show. O que a gente pode fazer agora é focar aqui em mudar um pouquinho o nosso texto, né? Porque ali ele termina no your support, então a gente pode colocar aqui, ou a gente pode aumentar o card um pouco, 220 pixels aqui, ficou pouco ainda. Acho que no fim vai acabar sendo isso aí, ó. Aí, para ficar com a mesma mensagem, a gente não precisar quebrar isso aqui em várias partes, né? E agora a gente vai fazer aqui, vamos trabalhar com os nossos botões, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui nossos 5 botões. Vou criar um class name para eles aqui também de rating button. Legal. E como a gente vai fazer isso, pessoal? Bom, aqui a gente vai precisar colocar um widget e um height para a gente fazer o nosso botão ter um fundo da mesma cor aqui. A gente já pode até passar esse background color, que é o mesmo. Tá? Um height de 40 pixels, não sei, não faço a menor ideia. Um widget de 40 pixels e um border radius de 50% aqui, né?
Ver o que a gente vai ter aqui. Bom, não salvei aqui, né? Como o botão tá com nossa linha ali, né? A gente vai ter que colocar aqui um border none. Para ele tirar essa borda, né? E o color, a gente vai passar aqui um color white, porque eu acho que ele é branco, né? Isso, vamos ver aqui se ficou parecido. É isso aí. Parece-me que não chega nem a ser branco, né? Branco chega a ser quando ele tá assim, mas não tem problema, vamos deixar branco mesmo. Daí a gente tem agora um hover aqui desse cara. Então vamos passar aqui ele hover. No hover a gente vai mudar o background e vai mudar a color, né? A cor dele fica... A cor fica branca ainda. É só o background color que fica mais... um cinza mais claro, né? Aqui. Então vai ser esse cara aqui. Vamos ver se o nosso ficou bom. Isso aí, ó. Certinho. E ele tem ainda o focus, né? Então, vamos pegar esse cara aqui, passar aqui o focus. E no focus, ele vai ser da cor da nossa estrela, laranjadinho. Nosso texto ainda continua sendo branco, não muda não. Ó, então, focou, ficou selecionado, né? Como se ele tivesse selecionado, ó. Tá ali laranjadinho. Agora a gente só precisa aplicar isso aqui para todos os outros, né? Fazer isso aqui, ó. Boa. Temos todos os botões aqui. Porque a gente precisa de um espaçamento entre eles, né? A gente pode colocar aqui, ó, dentro dessa nossa div, criar uma class name para ela. Vamos criar aqui, ó, button group, por exemplo. E aqui a gente vai selecionar e editar ela. A gente vai precisar aqui de um display flex. A gente pode passar um gap. Aqui você pode colocar gap ou você pode colocar um space, um justify content space. Pode ser play flex, space between. Olá, já separou eles aqui pra gente, ó. Ficou bem bacana. Ainda tá bem perto, parece que aqui no nosso botão, né? Ó, o espaçamento entre eles aqui parece que é maior, parece que um remo aqui foi pouco. Então eu vou aumentar isso aqui, ficar 1.5 aqui mesmo. A estrelinha vai subir um pouco, mas depois a gente pode mudar. Agora ficou melhor. Show de bola. O que a gente precisa fazer aqui agora, ó, selecionou, tá legal, né? Já tá bem bacana, funcionando mais ou menos como é aqui o nosso. Agora só personalizar o nosso último aqui, o botão. Pá. Então a gente vai passar um class name aqui para ele. Vou colocar aqui como submit. E aí a gente vem para cá para editar ele. Beleza? Como que ele é? Vamos lá. Ele tem bordas, é branco. E eu acho que no hover aqui, né? Ele deve ficar com esses laranja e branco, né? Então ele muda de cor. Ele inverte aqui. O estado normal dele é branco, então o color dele vai ser o laranja. Mas o background color vai ser branco. Vou colocar white mesmo. Esse cara a gente tem que tirar essa border também, que ele vai ter, né? E vamos ver como é que tá ficando. Ainda de nenhum jeito que a gente não salvou aqui. Já tá aí do jeito que a gente quer. Vamos passar um padding para ele. 20 pixels, talvez. E um border, vamos jogar um border radius aqui também de 20 pixels para ver como é que vai ficar. Muito, 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 muito. 10. Acho que 10 tá legal, né? Tá bem próximo aqui, ó. Todas as letras, né? O text decoration, a gente pode colocar como text transform, na verdade. A gente pode colocar como uppercase, para todas as letras ficarem maiúsculas, né? Aqui é tudo maiúsculo, beleza? E também poderia até dar um font weight aqui maior para ele, como se fosse um bold, né? Vamos ver se ele tem essa opção. Tem, que ali ele tá ó, meio que mais negritinho. Nossa próxima opção, que é pegar, e eu acho que aqui, pessoal, o hover que é branco, né? Pode ver que ele tem uma mãozinha aqui, então a gente acabou meio que invertendo. Mas não tem problema, a gente vai fazer isso aqui agora de novo, a gente arruma. Então aqui, na verdade, vai ser o hover.
E aí a gente vai ter que passar só algumas coisas aqui para cima, tá? Isso aqui a gente tira daqui e joga aqui. Ó, o font weight também, a gente pode passar para cá. O padding também. E o border radius também. Ok? E o hover a gente vai deixar só a color e o background. Mas que eu também vou copiar, porque a gente vai precisar aqui, só que vai ser de cor diferente, né? Que a gente vai inverter. Esse cara vai vir para baixo. E esse aqui vai ser o white. Agora a gente tem o nosso botão, se a gente passar a mão em cima dele, ele fica aí do jeito que a gente espera, né? Show de bola. O que acontece agora? Parte lógica, né? O nosso componente que a gente já meio que terminou essa primeira parte. Então agora quando eu selecionar, dar um submit, ele tem que pegar e salvar para mim esse número em algum lugar. Vamos fazer isso aqui então. Vou fechar por enquanto o nosso CSS, a gente não vai usar. Dentro do nosso rating card, o que a gente precisa aqui é criar algumas coisas. Bom, quando a gente clica no botão, então a gente vai ter aqui um clique. Precisa fazer o quê? Algumas coisas, né? Precisa salvar o nosso número. Então, a gente pode criar aqui um useState, number, set number, ou pode ser aqui, ó, rating, né? Melhor, rating, set rating, igual a useState, e ele é um number. Beleza, vamos importar esse carinha. E aqui, ó, pessoal, nesse onClick, a gente pode fazer uma função handle set rating, por exemplo. E aí aqui do jeito que vocês preferirem, tá? Com function, com const, vocês que mandam. Esse handle set rating vai receber um number, então ele vai receber um number, que vai ser do tipo number. Ou melhor, vamos colocar rating para vocês não se confundirem aqui. Vai ser do tipo number. Meu Deus do céu, garotada, o que está acontecendo com o pai? E aqui dentro a gente vai setar o set rating com o number que ele receber, com o rating, né? Beleza, da onde que vem esse number, pessoal? Aqui ó, a gente já pode aprender algumas técnicas aí de... Vou colocar rating, estou usando number, mas é rating. Bom, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem aqui 5 botões, né? Cada um fazendo a mesma coisa aqui. Não é legal a gente ter isso, né? A gente poderia criar componentes, mas a gente também pode fazer aqui uma coisa bem legal, ó. Por exemplo, criar um array com 1, 2, 3, 4, 5 dentro desse array e fazer um map dele. Retornando esse nosso botão. A gente pode, que em vez de ser chaves, é parênteses, tá, pessoal? Então, a gente apaga esse carinha aqui, coloca parênteses e apaga isso aqui. E aqui a gente pode pegar esse rating daqui de dentro, ó. E também, no lugar do nosso número, a gente passar rating. E a gente pode apagar esses 5 outros 4 caras aqui. E olha só, a gente continua tendo aqui o nosso botão funcionando legal. Mas a gente fez um array de 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode até acrescentar mais, se a gente quisesse aqui, por exemplo, ó, 6. Já teria aqui um sexto botão, né? Não é o caso, mas teria. E aqui dentro agora a gente já tem ó, o handle rating setado com o número que a gente colocar. Então, por exemplo, se eu pegar o rating aqui agora, ó, vou colocar ele aqui em algum lugar e passar ele aqui dentro, por exemplo, ó, tá lá que a gente selecionou 5, 2, 1, 4, né? E quando a gente submita não acontece nada ainda. Mas porque a gente não tem uma função de submit. Então, a gente vai fazer isso agora. Agora a gente precisa, né, pessoal, mudar o estado aqui, ó, ir para esse estado 2, que é o estado do thank you, né? Então, o que que a gente pode fazer aqui primeiro? Primeiro, a gente pode construir esse estado, certo? Então, vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai precisar fazer algumas modificações para a gente poder ver ele em tela, mas a gente já pode construir ele aqui. Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai precisar de um estado. Então, para uma hora mostrar isso daqui, para outra hora mostrar o outro cara. A gente podia fazer isso em componentes separados, a gente podia fazer sim, diferente, uma forma um pouco mais profissional, mas como eu falei, vamos fazer tudo num componente só hoje, para a gente depois vir refatorando isso daqui, tá? Então, vou dar um aqui, ó, um if. Vou colocar if true mesmo, por enquanto, para vocês entenderem. Thank you. Vou retornar aqui dentro. Return um H1 em tempo. Ok?
Então, agora, a gente voltando aqui, ó, a gente vê que a gente tem esse carinha aqui. Então, a gente não tem mais o nosso primeiro componente sendo mostrado. Por quê? Porque isso aqui está sendo true, então ele vai mostrar o thank you. E quando que isso aqui seria true, né, pessoal? Quando ele desse um submit, ou seja, no nosso on-click do botão, aqui, ó, a gente teria que criar mais um aqui, use state, mas agora seria um boolean. E ele começaria como false, escrevendo errado aqui, né? Mas agora seria aqui set is submitted. Something like that. And is submitted. Ok? E faltou um parênteses. Boa. Então, esse cara aqui, a gente precisaria de uma nova função. Vou criar aqui embaixo. E olha só, pessoal, eu vou copiando porque para mim eu acho mais fácil, tá? E a gente teria aqui um event, né? E vai ser um react conform event do tipo. E vai ser um handle submit, pode ser. Ok? E a gente poderia colocar isso aqui no onClick, ou a gente pode transformar isso aqui num botão do tipo submit, ok? E aí aqui a gente transforma essa div, ó, pessoal, num form. E no onSubmit, a gente chama quem? Essa nossa função handle submit, ok? E dentro do handle submit, a gente vai pegar o set is submitted e vai passar como true, mas a gente também precisa pegar aqui o i.preventDefault para parar o nosso evento. Agora a gente pode usar esse cara aqui, ó. E vocês vão ver que a gente pode até usar aqui do lado do thank you já o nosso rating. Vou pegar e pausar e fechar isso aqui. Para a gente agora, ó, quando eu clicar no 3 aqui, ele deu um thank you. Ah, tá. O que acontece aqui é que esses botões aqui também estão sem tipo, né? Então, quando a gente clicou, ele entendeu que isso aqui também era um botão do tipo submit. Mas, na verdade, esse é um tipo button. Então, agora, se a gente resetar aqui, ó, não acontece mais aquilo. E só quando eu clicar no 5, ele vai para frente. Então, a gente já resolveu a lógica, né? Porque você pode ver que ele aparece, ó, you selected 4 out of 5. Então, a gente meio que resolveu a lógica. A gente só precisa criar, de fato, agora o nosso componente, né? Então, a gente pode utilizar aqui uma div, certo? Com o mesmo class name aqui, ó, do style card, que é o que a gente quer. Ó, já temos aqui praticamente o nosso card. Agora a gente vai usar aquela imagem, fazer aqui esqueci o nome disso aqui, uma pílula, né? Tipo, tem um nome, mas eu esqueci. Thank you, e aí tem um textinho também. Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo aqui, vou apagar esse thank you rating aqui, que a gente vai fazer isso aqui de uma forma mais legal, né? Dentro dessa div a gente vai ter, a primeira coisa vai ser uma image, e vai ter o nosso source aqui de illustration, thank, acho que é assim, .svg. Vou confirmar o nome aqui, thank you, é isso mesmo. Vamos ver se a gente já tem ela aqui em tela. Ó, já temos ela aqui, ficou grande, depois a gente pode vir aqui e editar ela, não tem problema. Alt, cell phone, beleza. O que mais que a gente vai ter? Deixa eu só passar uma dica aqui para ver se a gente já consegue limitar sem precisar editar. Mais ou menos o tamanho do texto ali mesmo, já tá certo. Não precisamos nem editar. O que mais a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aquele... Vai ter uma div aqui com um texto dentro também, então vamos fazer uma outra div aqui. Com um H2, pode ser. E aí tem ali, ó, you selected. E aqui vai ser o nosso rating. Out of 5, acho que é isso, né? Isso mesmo. O que mais? Vamos ter o thank you agora. Então aqui a gente pode passar direto um H1 com thank you. Ok? E aí a gente tem mais aqui um texto, né? Então esse aqui, mesma coisa, pessoal. Vocês aguardem aí que eu vou digitar ele aqui. Beleza, finalizei o texto aqui. Vamos ver como é que ficou, ó. Muito, muito, muito próximo do que a gente tinha. Só precisa centralizar tudo, né? Então, para o nosso card aqui, a gente agora teria que fazer um pouquinho diferente. Style. A gente pode passar aqui um
flex não, é um just align items como center. Olha lá, a gente já resolveu aqui um pouquinho ali do que ficou diferente, né? Esse use selected 5 of 5 aqui a gente tem que passar primeiro dentro dessa div um class name. Vou colocar aqui como pio mesmo. E aí a gente vai editar ele aqui. Ele vai ter um background color da cor da nossa estrela. Então, da cor não, né? Da cor do background da estrela. Ó, a gente já tem ele aqui. Vamos passar um padding pequeno aqui, pessoal. Acho que de, sei lá, 4 pixels, talvez. Ficou pouco, né? Mas vamos já passar um border radius aqui também, de 20 pixels. Legal. Agora o nosso padding aqui pode ser mais na cima e embaixo 4, aqui 10 pixels, talvez. Uhum. Beleza. Mais o font size aqui é uns 12 pixels. E o select 5 of 5, ver como é que tá ali. Tá? A gente tem mais padding aqui na lateral, então. O nosso font size aqui eu acho que ainda pode ser menor. Parece ser menor lá no modo deles aqui. E a cor da color, né? É esse laranjadinho aqui, ó. Me parece que ele tá negrito, né, pessoal? Esse coisa ali. Então, vou dar um font weight aqui de 400. Parece que continua negrito. Eu achei que ficou negrito aqui, então eu vou mudar esse cara aqui para um parágrafo também. Aí, agora ficou mais legal. Só que agora a gente pode voltar aqui com um font size de 14 pixels, talvez. Aí, agora acho que a gente está mais próximo do que a gente quer. You selected 5 out 5 nesse caso, né? O thank you aqui, basicamente, é desse jeito aí mesmo. A gente pode só usar o mesmo que a gente usou para o nosso title aqui, não, que é o font size 28. Então, a gente pode até passar para esse cara aqui, ó, o mesmo. Title. E para o de baixo, a gente passa o description, né? Description. Basicamente, deve ficar aqui do jeito que a gente já queria, só que o thank you é mais próximo do texto, né? Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no outro, passar uma div entre esses dois caras. Cadê ela? Aqui, ó. Eita, por que que não quer ir para baixo, Jesus? Estou apertando o botão errado. Essa div a gente pode usar a mesma classe que a gente usou aqui, ó, para a classe name text, para esses caras. Eles têm o mesmo espaçamento, né? A única coisa é que eles não estão mais centralizados. Então, vou criar o text center, porque a gente vai precisar de mais coisas. Display. Flex direction column, text, align. Boa. Uhum. A gente pode fazer aqui agora, dar um gap aqui, né? De um rem. Muito. 0,5 talvez. Vamos ver se ficou parecido? Mais ou menos, né? Porque o outro, o rating tá em cima, a palavra do rating tá em cima. Acho que tá legal, né, pessoal? Então, olha lá o que a gente fez. Dei um reset aqui. Se a gente clicar, a gente tem um submit e ó, you selected 3 out 5. Se a gente voltar aqui, selecionar o número 5, pode ver, ó, you selected 5 out 5. Então, ele tá funcionando, tá legal, componente bonito, né? É uma coisa diferente aí do que a gente faz, porque a gente acabou utilizando aqui as imagens aqui do Front-End Mentor. E o Front-End Mentor, como eu falei para vocês, galera, tem bastante desafios aqui, ó, vocês podem pegar e resolver, fazer. A gente vai fazer mais também para as próximas aulas, tá bom? Mas achei bem legal esse aqui. Vou subir o código no GitHub para vocês terem acesso e deixar o link também do nosso Front-End Challenge aqui, que é o que a gente resolveu hoje para vocês aí baixarem as coisas. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, um desafio aí fácil, mas que a gente trabalha alguns conceitos bem legais aí, principalmente do use state, né? Algumas coisas de CSS, botões aqui também, como funcionam as coisas, tá bom? Tem muito para melhorar aqui? Tem muito para melhorar, tá? A gente poderia fazer isso aqui muito mais enxuto, poderia colocar aqui coisas em outros lugares, né? Ó, ele tá até reclamando aqui que cada filho aqui tá faltando passar uma aqui, então a gente pode passar aqui também aqui.
o código subir sem reclamação nenhuma. Mas espero que vocês tenham entendido aqui um pouquinho sobre como funcionam as coisas dentro do UseState e como que eu posso também fazer com que o componente faça um submit e dentro dele mesmo a gente consiga mudar o estado e mudar de página sem precisar atualizar aqui, ó, a rota, né? Sem precisar mudar de endereço, porque é isso que está acontecendo. A gente não está mudando o endereço, tá? Não estamos navegando para uma outra página. Tudo dentro da mesma. E aí aqui, pessoal, obviamente que isso, né? Você, dentro desse handle submit aqui você faria de fato o submit para o back-end, né? Para uma rota e enviaria os dados aqui para uma rota. Que dados seriam esses, né? O rating, submit do rating para o back, que é o nosso dado de fato que a gente precisa aqui salvar em algum lugar para depois tirar uma média, um extrato de como que está sendo avaliada a nossa aplicação, porque essa é a função desse componente aqui, beleza? Galera, então é isso. Se você gostou, deixa seu like, curte aí, deixa seu comentário e vamos aí para a próxima aula. Valeu! Falou, tamo junto.